Pai, obrigado pela vida do teu filho. Obrigado, ó Pai, pela disponibilidade, ó Pai, nessa noite de estar aqui para ministrar a tua palavra. Deus, traga sobre a vida dele uma unção nova e fresca. Abençoe o seu ministério, sua família, seus sonhos, seus projetos. E que o Senhor o use nesta noite, ó Pai, para ser canal de bênção sobre as nossas vidas. Nós o entregamos em tuas mãos e te pedimos, ó Pai, fala conosco através da vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Você está cansado, sim ou não? Está nada, né? Vamos ficar de pé um pouquinho? Glórias a Deus. Você está alegre nesta noite? Diga amém. Confiante em Deus, diga glória a Deus. Amém. Você tem Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, por favor, e vamos à palavra de Deus. Abra no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 23, verso 11. Glórias a Deus. Todos acharam? Eu não vou ler o texto inteiro, porque eu não vou pregar um sermão textual, mas eu vou tirar algumas coisas desses 2 versículos aqui, para nós comentarmos um pouco aqui com os irmãos nesta noite. 2 Samuel 23, verso 11, diz assim: depois dele, Samá, diga assim comigo, Samá, filho de Agé. Olha só, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. Diga assim, plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Diga, o exército fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação. Diga assim, mas Samá não fugiu, tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém. Glórias a Deus. Levante a sua mão assim para o céu. Quantos aqui querem vitória na sua vida? Nós temos coisas que precisam ser defendidas em nossa vida, para que Deus possa cumprir isso aqui em nós, para que Ele possa nos entregar as vitórias que nós tanto esperamos na nossa vida. Levante a sua mão assim para o céu. Amado Deus, te louvamos mais uma vez nesta noite, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por esta rica, preciosa oportunidade de estar ministrando a Tua palavra nesta noite. Abençoe, ó Pai, me dê graça, sabedoria, abençoe os Teus filhos, ó Pai, que possamos sair daqui nesta noite com o coração contrito, certos de que o Senhor falou conosco, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nesta noite eu gostaria de trazer uma palavra voltada para a família, especificamente voltada para a família. Uma palavra, a nossa igreja, ela tem um nome muito forte, Catedral da Família. Então nesta noite eu gostaria de estar falando aqui uma palavra para as famílias, famílias que estão tanto desacreditadas às vezes no nosso país, e às vezes nós também vamos nos acomodando e fazendo as mesmas coisas que as outras pessoas estão fazendo. Aqui nesse texto de 2 Samuel, que eu acabei de ler, somente esses 2 versículos, nesse capítulo 23, o escritor, ele começa descrevendo aqui, a partir do verso 8, ele começa a descrever os guerreiros de Davi, aqueles ditos, os heróis de Davi, os valentes de Davi, os 30 maiorais do exército de Davi. Ele começa a fazer essa descrição, e ele vai descrevendo alguns, até que ele chega nesse nome aqui, para descrever também. Ele descreve Samá e conta uma pequena história sobre Samá. Ele diz que Samá um dia estava
no seu campo ali, juntamente com mais algumas pessoas do exército, quando vieram os filisteus. Quem eram os filisteus? Era o povo que estava acostumadíssimo já. Quando o povo de Deus plantava, ajuntava as coisas, na época das colheitas, normalmente eles não plantavam, mas quando o povo estava perto de colher, ou quando já tinha colhido, eles vinham e tomavam posse daquilo que não era deles, saqueavam o povo de Deus ali e faziam o que queriam. E nesse texto aqui acontece algo extraordinário, algo completamente diferente, algo que era fora de lógica, ilógico até, nós poderíamos dizer, porque um exército veio mais uma vez. Agora, um homem estava no meio de um campo de lentilhas. Lentilhas, o que é lentilhas? Ele estava lá no meio de um campo de lentilhas, e a Bíblia diz aqui que o exército inteiro correu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio do campo e defendeu aquele campo. E a Bíblia diz que o Senhor deu vitória para aquele homem. Quem foi Samá? Quem foi Samá? Por que está escrito esse nome aqui? Por que ele entra nesta história tão bonita aqui nesse momento? Quem foi esse homem? Certamente ele estava entre aqueles homens que, quando Davi, no início da sua corrida ministerial, antes de assumir o reinado, antes de assumir nenhum dos tronos, Davi teve um momento de experiência na vida dele, que ele teve que correr, ele teve que se isolar, ele teve que fugir do exército de Saul, do próprio Saul, porque ele estava sendo perseguido. E quando ele estava sendo perseguido, ele vai para um lugar, uma caverna, e nesse lugar ali, ele se esconde naquela caverna para não ser morto pelo exército de Saul. E quando as pessoas na cidade, preste atenção numa coisa, quando as pessoas na cidade ficam sabendo que Davi está escondido ali naquele local, as pessoas começam a chegar até Davi. Quem que era Davi? Preste atenção numa coisa, Davi tinha uma promessa na vida dele. Diga assim, Davi tinha uma promessa na vida dele. Mas, entre a promessa e a realização da promessa, tinha uma distância muito, mas muito longa a ser percorrida. Davi tinha a promessa. Às vezes nós temos a promessa, mas a promessa normalmente não é da maneira como nós imaginamos a sua realização. Davi tinha essa promessa, mas ele estava longe de realizar. O que ele tinha em mãos agora, para que ele pudesse estar assumindo o trono? Ele não tinha nada a não ser alguns homens que começaram a chegar até ele. E a Bíblia diz que esses homens não eram de uma boa índole, de um bom caráter. Era como se tivesse, eu imagino, que fosse antes de ser demolido ali, um Bangu da vida ali, né? Aqueles homens endividados, homens sem nada de bom, que ninguém queria na sociedade, que ninguém queria estar perto na sociedade, começaram a chegar perto de Davi. E Davi, talvez alguém pergunta, quem que é aquele lá? Davi fala que ele está aqui porque ele era um assassino, e agora correu, está aqui. E aquele outro lá? Bom, aquele outro lá era um falsificador. E aquele outro lá? Davi, aquele outro lá, ela era traficante. E aquele outro? Era usuário de droga. E aquele? Estuprador. E aquele? Mau caráter. Ou seja, a Bíblia vai descrevendo que esses homens foram se reunindo perto de Davi. Então Davi tinha uma promessa, mas ele estava muito longe de se tornar e execução dessa promessa. E o que acontece então? Quando Davi recebe esses homens, ele teve um gesto muito ousado. A Bíblia diz que Davi se torna chefe desses homens. E aqui eu começo
a pregar nesta noite. Ou seja, Davi se colocou à frente daqueles homens para liderá-los através do seu exemplo. Davi se coloca na frente daqueles homens para que ele pudesse liderar aqueles homens com o que ele tinha em mãos, com aquelas pessoas que não ele escolheu, mas as pessoas que ele tinha nas suas mãos. A Bíblia diz mais na frente que esses homens aqui, que não eram nada, lá na frente se tornaram generais, homens valorosos, estavam entre esses 30 guerreiros que defendiam Davi com as suas próprias vidas. Mas eu me pergunto, por que aquelas pessoas seguiram Davi, incluindo Samá? E eu fiquei imaginando e pensando, por que aquelas pessoas seguiram Davi? E por que, inclusive, Samá seguiu Davi também? Olhe só, porque às vezes nós temos que tomar algumas posições na nossa vida. Aqueles homens seguiram Samá, ou seguiram Davi, melhor dizendo, eu creio porque a notícia tinha corrido que Davi tinha matado um gigante. E alguém que mata um gigante, é verdade que as pessoas querem seguir determinado tipo de homem como esse. Alguém que se torna não um homem comum, mas um homem que sobrenatural, além dos limites humanos usado por Deus, as pessoas querem estar junto com essa pessoa. Ou seja, Davi se coloca à frente desta multidão de soldados, dessa multidão de homens, para formar desses homens que não valiam nada, imprestáveis, e fazer desses homens um exército. Sabe o que eu imagino que falta na nossa vida? Falta na vida de muitas pessoas, falta na vida de muitas pessoas, de líderes de lares, que falta na vida dos nossos lares, das nossas casas, das nossas famílias. O que está faltando hoje? Está faltando pessoas que tenham coragem de se tornarem líderes, de pessoas que talvez hoje não são nada, mas se eles tomam frente, estas pessoas amanhã serão aquilo que eles sonham na sua vida. O que está faltando hoje na nossa vida? Falta pessoas com coragem de se colocar na frente. Eu acho que das nossas casas, muitas das nossas casas, das nossas famílias, está faltando homens e mulheres com coragem o bastante para não olharem para as circunstâncias que eles estão visualizando. Eles estão vendo às vezes um problema, determinadas coisas problemáticas, mas eles não têm coragem, como Davi, de dizer assim, o que eu tenho em mãos é isso, que foi colocado por Deus nas minhas mãos, mas se algo foi colocado por Deus nas minhas mãos, eu tenho convicção que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, Ele tem capacidade para realizar milagres tremendos a favor das nossas vidas. Quantos concordam com isso? Diga glória a Deus. Nós sempre temos uma escolha: fugir ou lutar. Diga comigo, fugir ou lutar. Os filisteus estão vindo, Samá. Corre, fuja, eles vão te matar. Samá, os filisteus são maioria. Samá, os filisteus são em grande número, estão totalmente armados, vamos correr, todos juntos, Samá. E eles saíram em disparada, mas Samá fez completamente ao contrário. Ele arrancou da sua espada e talvez disse para algum daqueles homens, eu não vou fugir, porque aquele que é formado juntamente com um herói, ele não foge da luta, não foge da guerra, mas ele se coloca pronto para dar a sua própria vida em prol daquilo que ele acredita, em prol daquilo que ele quer lutar. Aqui tem um segredo. Você quer contar vitórias na batalha? Você tem que estar no meio dela. Você quer dar testemunho de vitórias na sua vida? Você tem que fazer parte das lutas que passam pela sua vida. Por que às vezes muitos de nós ficamos alheios a tudo que está acontecendo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Por que nós deixamos que parece que queremos que outras pessoas batalhem por nós,
sem nós assumirmos as nossas responsabilidades, esperando que as vitórias vão chegar, porque outras pessoas estarão lutando as lutas que são nossas. Pai, mãe, pare de delegar, às vezes, autoridade ou cobrar a autoridade da sua esposa, quando é você que é o líder, o cabeça da sua casa. Mãe, pare de delegar para as pessoas, para as outras pessoas, para a escola, para a empregada, para qualquer pessoa que está perto de você, a educação dos seus filhos. Precisamos de homens e de mulheres que eles acham por aquilo que eles estão lutando são coisas preciosas, são coisas essenciais. Para muitas pessoas podem ser campos de lentilha que não têm valor algum, que não valem nada, mas se você acredita naquilo ou acredita em algo, você tem que tomar uma posição e lutar por aquilo que você acredita. Diga glória a Deus. Há campos de lentilha esperando por um herói que o defenda de inimigos destruidores. Há vidas, há famílias esperando por esse herói. E esse herói somos nós. Esse herói não é ninguém mais, esse herói é você. Herói é aquela pessoa que deixa o que ele está fazendo no momento, para socorrer outro. Herói é aquele que abandona o que é, às vezes, importante, para socorrer alguém que está necessitando de uma palavra, alguém que está precisando de um socorro na sua vida. Heróis são os pais, as mães, que priorizam a sua casa, o seu lar, a sua família, em detrimento do seu trabalho, em detrimento de promoção, em detrimento de coisas boas, pelas quais você às vezes tem lutado. Mas heróis é aquilo que Deus está precisando. Deus não está precisando de pessoas que simplesmente sejam homens e mulheres de sucesso, não. Deus precisa de pai e de mãe que coloque o seu filho no caminho para ir para o céu. Diga glória a Deus. Assim como aqueles homens, na época de Samar, desvalorizaram seus campos e fugiram, muitos têm deixado de defender as suas famílias, pois simplesmente não dão a elas o valor que Deus dá. Ame o seu campo de lentilhas. Muitas vezes nós entregamos o nosso campo de bandeja para os inimigos. Quantas vezes nós temos entregado o nosso campo de bandeja, corremos e entregamos para o inimigo. Desistimos do nosso próprio casamento. Dizemos, mas está muito difícil. Olhamos para o casamento do lado e fala, parece que o casamento do outro é melhor do que o meu. Olhamos para o outro lado e pensamos, eu casei com a pessoa errada, é muito problemático esse meu casamento. Olhamos para os nossos filhos e pensamos, Deus me deu filhos errados. Olhamos para os nossos filhos e dizemos, os meus filhos nunca vão chegar naqueles filhos daquele fulano, e abandonamos, abrimos mão. E quando o diabo entra e vê uma fresta, ele entra. E ele começa a entrar e ele entra, a Bíblia diz que ele entra para roubar, matar e destruir. O que destaca Samar das outras pessoas, dos outros homens, daqueles exércitos, é que todos eles correram, enquanto Samar ficou e defendeu o que ele acreditava. Quantos aqui tem algo em que você acredita e que você quer defender? Não aceitamos, irmãos, passivamente. Não aceitemos passivamente que ataquem o nosso campo. Diga assim, eu não vou aceitar passivamente que o meu campo seja atacado. Que os demônios inteiros saibam, que os inimigos inteiros saibam, jamais nós deixaremos
que os inimigos entrem no nosso campo, pisoteiem o nosso campo, amassem o nosso campo, destruam o nosso campo, porque lá nesse meio campo vai ter alguém simples como eu, como você, mas na força do Senhor nós nos tornaremos vitoriosos por aquele que nos chamou e nos capacita em todos os momentos. Ah, mas não tem valor. Campo de lentilha não tem valor nenhum. Pelo menos se fosse alguma coisa mais valorosa. Campo de lentilha não vale nada. Mas se pelo menos fosse algo de mais valor, pode até não valer, mas você vai se posicionar, não vale nada para os outros, mas é meu e eu vou lutar por ele. O que é importante para você? O que é importante para você? A lentilha não tem valor comercial, mas o que nós estamos defendendo é tão valioso que não se compra com dinheiro. Lentilha não tem valor, mas o que nós estamos defendendo é muito mais precioso que dinheiro nenhum pode comprar a alegria de ter um filho nos braços, de ter uma esposa, um esposo abençoado, de ter um lar abençoado, de entrar, de sair da sua casa com um sorriso nos lábios, sabendo que você pode sair pela manhã e voltar à tarde, que vai ter alguém te esperando, sabendo que você pode voltar à tarde e você vai saber que os seus filhos estão bem arrumados, bem encaminhados, servindo a Deus com alegria. Você pode, nas pessoas, pode até, para elas pode não valer nada, mas você bate o seu pé e diga: para mim, não, para mim é importante. Para mim é importante. Eu lembro quando o profeta Eliseu, depois de realizar um milagre, preste atenção, o profeta Eliseu realiza um milagre, isso me chamou muita atenção e eu coloquei isso para mim compartilhar com você. Ele realiza um milagre e dá um filho para a sunamita, mas o filho morre. E quando o filho morre, ela larga tudo, ela abandona tudo que estava. Ela deixa todas as coisas, todos os seus negócios, todos os seus afazeres, deixa tudo no lugar, coloca o filho lá no local superior, e ela diz que ela fecha a porta e sai. E ela vai até onde estava o profeta, lá no Monte Horebe, onde o profeta estava. E o profeta, e o que me chamou a atenção para compartilhar com os irmãos, é que o profeta, quando ele vê aquela mulher ao longe, ele manda a Geazi fazer 3 perguntas para ela. A primeira pergunta que ele manda fazer àquela mulher é: vai bem com você? A segunda pergunta que ele manda fazer: vai bem com seu marido? A terceira pergunta que o profeta faz é: vai bem com seu filho? Por que o profeta não mandou perguntar como que vai a sua vida financeira? Como é que vai as suas amizades? Como é que vão ali o seu trabalho novo? Como é que está indo ali as plantações? Como que está indo? Eu deixei umas plantações a serem colhidas. Como é que está? Os ladrões roubaram? Por que o profeta não perguntou por estas coisas? E eu te digo agora, porque me chamou a atenção e talvez sirva para chamar a sua atenção também. O profeta perguntou por estas coisas, pela família, porque quando nós não estamos bem para a família, não existe nada tão importante pelo qual nós devemos lutar. Ele não falou de filho, não falou de dinheiro, não falou de posição, não falou de outras coisas, mas ele falou de família. E eu entendi que somente com a nossa casa, somente com a nossa família bem, é que nós temos força para lutar por outras coisas. Quando nós não estamos bem com a nossa casa, nós não achamos força para lutar com outras coisas.
Porque Deus nos colocou e nos deu, e nos aliou, e nos alinhou, para que não simplesmente nós casássemos e tivéssemos filhos e cada um para o seu lado, não. Ele nos formou e nos deu uma meta de que quando Josué diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava dizendo: olha, eu me preocupo não com o exército inteiro, eu me preocupo não com pessoas que estão assim de qualquer maneira, mas eu me preocupo com aquilo que foi colocado sobre as minhas mãos. Quando nós não estamos bem com a família, outras coisas não têm valor algum, a não ser que você não valoriza aquilo que Deus te deu, a sua família. Diga assim: a minha família é o meu campo de lentilha. Defenda aquilo que é importante para você. Defenda aquilo que você acha que faz parte, compensa lutar. Eu lembro que, sei lá para o ano de 88, 89, os nossos filhos eram pequenos, nós trabalhávamos na Tele Goiás, ganhávamos pouco, e eu lembro que teve uma época quando, acho que foi do Murilo, não, a Marília, acho que foi a Marília, quando foi nascer a Marília, eu tinha batido o carro, e o carro tinha acabado. Aí eu ajuntei umas economiazinhas, poucas que tinha, e comprei um Fusquinha. Rapaz, um Fusquinha feio, ruim. Pensa num Fusquinha amarrotado. E eu comprei o Fusquinha, mas era a única coisa que eu tinha. E a Marisete ia para a maternidade naquele dia. Tinha que pelo menos sair da maternidade sem ser de táxi, levando ela no Fuscão. E eu coloco o Fuscão bem de frente à janela, assim. Vocês não acreditam que já tinha batido o carro, tinha perdido tudo. Na noite que ela teve, eu acho que foi a Marília mesmo. Na noite que teve a Marília, alguém foi lá e roubou o Fuscão, capaz que não era meia nova o Fusca. Roubou o Fusca. Depois eu comprei um Fusca 74. Um Fusca com 14, 15 anos de uso. O Fusca, só eu e a Marisete conseguia também andar nele. Fusca um marronzão. Pensa numa coisa linda. O Fusca, você andava 2, 3 quilômetros com ele tinha as manias. Você dava vontade de botar fogo nele. Ele tinha as manias, parava. Parava. Aí depois que eu descobri a mania dele, eu já andava com uma garrafa de Coca-Cola cheia de água. Porque eu descobri que era a bobina, que esquentava, dava problema na bobina do carro. Aí a Marisete, eu ia lá e ensinei para ela. Ia lá, dava umas batidas na bobina, ela deslocava um pouco, jogava água em cima, esperava uns 2 minutos, esfriava, dava partida, o bichinho pegava de novo e lá vamos nós. Mas era o que eu tinha. E era o que eu valorizava. Para as outras pessoas o Fusquinha não valia nada. Mas para mim e para minha família era o que nós tínhamos de melhor naquele momento. Talvez a sua empresa hoje não seja a melhor empresa. Talvez o seu casamento hoje não seja lá um Abrastemp que você imaginou. Talvez os seus filhos não estão dando tanta alegria a você como você imaginou. Talvez a maneira que você tem se conduzido diante de Deus, se portado diante de Deus, não seja a maneira que você às vezes tem falado com Deus, debruçado o seu coração diante da presença de Deus. Às vezes as pessoas até olham para você, olham para a sua estrutura, olham para a sua casa, olham para a sua família, e as pessoas às vezes dão de costa, porque às vezes desprezam aquilo que você tem.
Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite: aquilo que você tem hoje, você não tem que colocar os seus olhos naquilo que você tem hoje, porque Deus é maior do que aquilo que nós temos hoje. Ele é o dono do ouro, dono da prata. Ele nos coloca onde Ele quer colocar, a hora que Ele quiser colocar. E Deus tem promessa para mim e para você, para sermos colocados. Por causa da postura de Samar, Deus deu livramento para ele, para sua casa, para sua família. Ontem eu estava assistindo a Discovery. Eu gosto de assistir Wide Channel. Gosto de assistir. Aí eu estava vendo uma matilha de hienas cercou uma mãe javali com 3 filhotes. Uma matilha de hienas cercou a mãe javali com 3 filhotes. Para a hiena, para aquelas hienas, o javali com os filhotes era simplesmente mais uma comida. Mas para aquela mãe e para aquelas crianças, era tudo o que eles tinham naquele momento. Eu vi aquela mãe, as hienas iam num dos filhotes, ela ia lá, tomava aquele filhote dela. Elas pegavam o outro, ela corria atrás e tomava o filhote dela, até que ela conseguiu num pedaço de uma coisa parecida com um lago, e caiu lá dentro todo, ela com os filhotes, e os bichos, as hienas, não tiveram coragem de entrar lá dentro. Ou seja, aquela mãe, aquele animal lutou com todas as suas forças pela família que ela tinha, porque ela acreditava que valia a pena enfrentar aquele bando, aquela matilha de hienas. Eu te pergunto, nesta noite, você tem enfrentado as pessoas, as dificuldades, as lutas, as coisas negativas, as frustrações? Hoje nós estávamos descendo no elevador para vir para cá, para a igreja, e um casal estava abraçado, um casal recém-chegado no prédio, estava abraçado. Aí a Marisete falou para ele: nossa, que bonito, vocês estão abraçados. Aí nós começamos a dar o testemunho dentro do elevador, são 24 andares. E nós falamos para eles: nós temos 32 anos de casado. Que bom que vocês continuem desta maneira. Eles perguntaram: o que se deve fazer para ficar 32 anos de casado? Eu falei: é tão simples. É só fazer as coisas mais simples, tudo que nós conhecemos, tudo que nós sabemos, tudo que as pessoas nos falam. Não precisa inventar coisas sobrenaturais e grandiosas. Faz as coisas simples, mas faça estas coisas acontecer no dia a dia. Eles falaram: eu quero chegar aos 32 anos de casado, assim como vocês. O que vale a pena para você? O que te faz lutar? O que te faz motivar para trazer e para lutar em prol da sua casa e da sua família? Será que compensa lutar? Eu coloquei: será que compensa lutar por um campo de lentilha? Vocês acham que compensa lutar por um campo de lentilha? Samar não lutou por um campo de lentilhas. Samar não lutou pelas lentilhas, porque lentilhas não valia nada, era comida comum, corriqueira. Samar não lutou por aquelas lentilhas, mas ele lutou pelo campo na qual estavam as lentilhas. Aí eu entendo uma coisa: lentilhas é tudo aquilo pelo qual é passageiro, que nós estamos vivendo.
Lentilhas são talvez o que nós vivemos hoje, os desgostos, frustrações que nós temos como pais, como mães, como instrutores familiares, como empresários, como empregados, como pessoas de fé. Talvez a lentilha é isso, que às vezes no momento não está valendo nada, não vale nada, mas o campo vale. O campo são as promessas que Deus tem para mim e para você. O campo é a nossa fé. O campo é aquilo que nós temos no coração de esperança, que dias melhores virão. O campo é aquilo pelo qual eu creio que vale a pena lutar, porque aquilo que eu plantar no campo, mesmo que não sejam as lentilhas, mas um dia eu vou plantar coisas boas nesse campo, e eu tenho convicção de que vai nascer. Diga glória a Deus. Como defender minha família? Como que eu posso defender minha casa? E quando nós deixamos de fazer isso, eu deixo de defender a minha casa, deixo de defender a minha família, eu penso que não vale a pena. Quando eu abro mão da minha estrutura familiar, do meu casamento, quando eu penso que eu tenho que terminar porque aconteceu um problema, quando eu não tenho coragem de me colocar à frente, para todas as pessoas às vezes acham que casamento e que filhos já nascem prontos. Parece que casar é uma estrutura bonitinha, de conto de fadas, de que ter 40, 50 anos de casado é alguma coisa muito normal, de que ter filhos, uma família abençoada, é algo que não custa nada, mas custa. Para você ter um lar abençoado, para você ter uma casa abençoada, para você ter uma família abençoada, custa-se um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago para ensinar ética, para ensinar dedicação a Deus, para ensinar que você deve agradar a Deus acima de todas as coisas, que você deve ser íntegro, que você não deve se corromper. Isso custa sim. Eu estava contando para o meu genro ontem, há alguns anos atrás, as pessoas não colheram nada, quase. Eu colhi uma boa colheita. Os meus vizinhos não colheram quase nada. Os meus primos lá em Jussara colheram. Mas o que aconteceu na época? Tinha o FCO. O FCO era uma espécie de seguro que nós, os plantadores, tínhamos. E o banco, na época, ele viu que a maioria das pessoas tinham tido prejuízo, então eles lançaram o seguinte tema: aquelas pessoas que tiveram prejuízo, nós vamos estar dando a eles mais de 5 a 8 anos para que eles possam pagar as suas dívidas sem juro. E as pessoas falaram assim para mim: o senhor vai entrar nessa, não vai? Eu poderia ter entrado, mas eu disse para eles e disse para o próprio gerente do banco: não, eu não vou entrar, porque eu colhi, e se eu fizer isso, eu vou estar indo contra tudo que eu acredito, contra tudo que eu creio. Eu vou estar trazendo aqui a soja que eu colhi para entregar e pagar a minha dívida. Eu não quero os 8 anos para que você possa me subsidiar, porque eu colhi. Se eu fizer isso, eu vou estar mentindo. Para as pessoas verem o seu exemplo, você tem que pagar o preço. Não basta você falar para as pessoas, não basta você comunicar, não basta você dizer aos filhos, à esposa, ao esposo. Você tem que mostrar que aquilo que você fala é uma verdade. Diga glória a Deus. E estou terminando. Uma das histórias mais tristes da Bíblia, que eu acho e que eu vi. Vamos ficar de pé já vamos ficar de pé para a gente já encerrar. Acho que Deus já falou algumas coisas nesta noite. Vamos ficar de pé.
Uma das histórias mais tristes da Bíblia, que eu acho, é quando, para nós encerrarmos, olhe para mim, quando Rispa, uma das concubinas de Saul, Davi pega e entrega os seus filhos para os gibeonitas, para acabar com uma desgraça que tinha acontecido por causa de uma mentira de Saul. Então, os filhos daquela mulher chamada Rispa foram entregues nas mãos dos gibeonitas, e os gibeonitas mataram os 2 filhos daquela mulher. E a Bíblia diz que aquela mulher tomou um pano de saco. Aquela mulher pegou um saco, pegou os seus 2 filhos, estendeu sobre uma pedra aquele lugar, aquele amanto, aquele negócio. E a Bíblia diz que ela ficou de dia e de noite. De dia vigiando para que o sol não tomasse aqueles jovens que estavam mortos, e de noite para que os animais não viessem a devorar aqueles seus filhos. Para mim, uma das histórias mais tristes, porque talvez eu não sei o que passou no coração daquela mulher, mas eu entendo uma coisa. Aquela mulher, eu consegui visualizar aquela mulher segurando os seus filhos dia e noite, e a Bíblia diz que não foi somente um dia, mas foram vários dias, ela segurando os filhos mortos, para que os animais não comessem os seus filhos, e ela não os enterrou, e ficou com os filhos nos braços, e sentada em cima de uma pedra. E eu fiquei imaginando, será que aquela mulher amou aqueles filhos quando eles eram vivos? Será que aquela mulher deu carinho para aqueles jovens quando eles eram vivos? Será que aquela mulher teve atos de amor com aqueles filhos quando eles ainda estavam vivos? A Bíblia diz que Jesus, quando estava na cruz, o centurião que pegou Jesus, matou Jesus ali, levou, esbofeteou Jesus, o homem que fez todas as coisas de maldades com Jesus. A Bíblia diz que aquele homem, agora, quando Jesus está crucificado ali na cruz e que ele morre, quando Jesus morre, dá o seu último suspiro, entrega nas mãos do Pai o seu Espírito, a Bíblia diz que começa a acontecer terremotos e coisas extraordinárias. Aquele homem, preste atenção, aquele homem vira para as pessoas que estavam ali perto dele e diz: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Ou seja, ele deixou passar uma rica e preciosa oportunidade. Aquela mulher com os filhos nos braços, talvez ela deixou passar ricas e preciosas oportunidades de não olhar nos olhos dos seus filhos e dizer: eu te amo, filho. De abraçar e dizer: você é a pessoa mais importante que eu tenho. De olhar nos olhos, talvez, deles e dizer: olha, por vocês eu sou capaz de fazer todas as coisas. Talvez ela nunca fez, eu não sei. Nesta noite, eu queria orar com você. Nesta noite eu queria orar com você, porque Samar, através daquele gesto que ele fez, o nome dele ficou conhecido em toda a história como um herói, como um homem que foi capaz de lutar contra todas as coisas. Ele entrou para a história. Lá na frente as pessoas contarão a nossa história, a minha história, a sua história será contada. Como que as pessoas falarão que nós defendemos a nossa casa, a nossa família? De que você tem defendido a sua casa? Eu não vou entrar em detalhes. E a sua família? Lá na frente as pessoas falarão de nós alguma coisa. Talvez alguns falarão de mim, falarão da minha esposa: nossa, mas vocês foram muito ruins,
Vocês foram um casal muito cafona. Vocês criaram os filhos de vocês de uma maneira, era igreja, casa, igreja, casa, igreja, escola, escola, igreja. Mas lá na frente eu quero olhar para trás e ver que eu escrevi uma história diferente. Que eu não fui conivente, que eu não fui um bonzinho, que eu não fui um marido relapso, que eu não fui um pai relapso. Porque eu tenho convicção de que um preço foi pago, de que um campo de lentilhas houve uma grande batalha, para que não pudesse o inimigo conquistar o meu campo de lentilhas. E nesta noite, se você for como eu, e quer continuar defendendo o seu campo de lentilhas, com todas as forças, toda a sua força, todo o teu ser, vem aqui à frente que eu quero orar com você nesta noite. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Deus quer homens e mulheres que, independente das circunstâncias, eles sejam capazes de empunhar as suas espadas, independente do medo. Podem vir. Eu quero orar com você nesta noite, ministrar sobre você. Eu preciso da graça de Deus. A minha jornada não completou. Eu preciso da misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Nós não somos nada. Ninguém é nada se a presença de Deus não for com Ele. Eu quero orar com vocês nesta noite. Eu gostaria de perguntar nesta noite, aqui entre nós, tem alguém que você ainda não fez uma opção de fé, dizendo: eu gostaria de ser crente em Jesus Cristo, gostaria de aceitar a Cristo como Senhor, Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu quero começar uma nova história. Tem alguém aqui que nesta noite gostaria de dizer assim: eu gostaria de começar uma nova história na minha vida, aceitando a Cristo como Salvador da minha vida? Aqui está um casal. Que Deus vos abençoe, Cristo Jesus. Tem mais alguém nesta noite que gostaria de fazer esta confissão de fé? Dizer, a Bíblia diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Eu quero orar por vocês. Quero orar por esse casal primeiro. Qual que é o nome de vocês? Eu quero orar por esse casal. O João está aceitando a Jesus nesta noite como Salvador da sua vida. A Bíblia diz que há uma festa no céu. Nós vamos orar por ele. Viu, João? Há um novo, sempre há um novo começo. Sempre há uma maneira de nós começarmos e começarmos bem. Viu? Tudo que você já fez não foi em vão. Tudo que você já escreveu não foi em vão. Deus é capaz de fazer da desonra honra. E fazer da sua vida, João, a partir de hoje, fazer um homem diferente. Um homem que você sempre sonhou ser, e às vezes você não consegue, não dá conta. Viu? Tá bom? Eu quero orar por você nesta noite. Feche os seus olhos. Amado Deus, aqui está, meu Deus, o João. João, Pai, é um homem que nesta noite
entendeu a necessidade de fazer uma aliança com o Senhor. Ó Deus, abençoa ele. Escreve o seu nome, ó Pai, no livro da vida. Ó Senhor, que ele possa ter a alegria de te servir e que ele possa sentir-se que o teu Espírito Santo estará se movendo na vida dele e fazendo o sobrenatural. Ó Deus, o João está acostumado a viver no mundo natural, mas que nesta noite, ó Pai, eu quero ministrar e profetizar sobre ele, que o sobrenatural do Senhor possa vir sobre a vida dele, que ele seja batizado através do teu Espírito Santo. Ó Deus, que ele seja escondido de todo o mal, de todo o levante do diabo, sobre a casa dele, sobre a família dele. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa ele com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Abençoa o casamento deles, ó Pai. Ó Deus, quantas dificuldades às vezes que eles têm passado na solidão, mas o Senhor conhece todas as coisas, e o Senhor trouxe esse casal aqui nesta noite, ó Pai, porque o Senhor tinha uma palavra para falar aos seus corações. Ó Deus, escreve uma nova história desse casal, meu Deus, a partir desse encontro, a partir desta noite, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Vocês que estão aqui à frente, levante as mãos assim para o céu, levante as mãos assim para o céu. A Bíblia diz que Samar, os outros correram, os soldados correram, o exército correu, mas Samar, ele pegou a sua espada e defendeu aquilo que ele acreditava, aquilo que era importante para ele. Que vocês possam ter experiências, porque vocês são esses valentes, que os nomes de vocês possam ser escritos também em uma nova história, a partir de hoje, que vocês tenham histórias a contar, que vocês tenham histórias a ministrar, que vocês tenham palavras a serem ministradas na vida dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus netos, de pessoas que estão próximas de vocês, dos seus amigos, porque vocês se colocaram como valentes de Deus nesta noite, dizendo que precisam desta palavra nesta noite. Pai, no nome de Jesus, Deus, eu entendo nesta noite que o Senhor é um Deus pessoal, o Senhor é o meu Deus, mas o Senhor é o Deus de cada um, Pai. O Senhor é um Deus que traz uma palavra diferente para cada coração, mesmo que essa palavra seja a mesma. Ó Deus, que nesta noite Tu possas fazer aqui milagres no coração de cada um, de cada pessoa que está aqui, ó Paizinho amado. Deus, que eles possam receber nesta noite um alimento, um sobrenatural. Ó Deus, que esses homens e mulheres sejam corajosos, corajosas, para desafiarem o mundo, ó Deus, desafiarem a televisão, desafiarem os costumes mundanos, desafiarem, ó Deus, tudo que vem contra o Senhor, mas que eles se colocam em pé e dizendo: a minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, que esses homens e mulheres possam ser vitoriosos nestas batalhas, ó Deus, e que eles possam ter a alegria de verem a sua posteridade plena, confiante. Ó Deus, glorifica o Teu nome, ó Pai, o nome precioso de Jesus nesta noite, no nome de Jesus, amém, amém. Levanta a sua espada assim para cima, a sua espada está na sua mão, a sua espada está nas suas mãos. Diga assim: em Deus, eu não... Perdi aqui um momentinho só. Diga assim: em Deus, eu não abrirei mão da minha casa, da minha família, do que eu acredito, da minha empresa, do meu trabalho, dos meus amigos, dos meus sonhos, da minha fé, da minha alegria, porque eu sei que o inimigo existe, mas eu sei também que eu sirvo um Deus que é maior do que o meu inimigo, e a minha espada está aqui empunhada para defender o meu campo de lentilhas, em nome de Jesus, amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.